Olá, maravilhosos! Esse é o capítulo 3 de Mateus, do nosso projeto Lê na Bíblia 1 ano. Primeiro, vamos ler na Bíblia de Estudo. Eu já mostrei para vocês no episódio 1. Depois, vamos ler os comentários da Bíblia. E eu fiz algumas anotações para falar com vocês. Então, vamos lá. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque já o reino dos céus é chegado. 3. Porque esse é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E tinha João as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província ao redor do Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais vos mesmo, dizendo: Abraão temos por pai. Porque eu vos digo que mesmo essas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. Agora, pois, já está pronto o machado, a raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E em suas mãos tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus por João. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondendo lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram para ele. E foi visto o Espírito de Deus, em forma de pomba, descia e vinha sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me compadeço. Agora vamos ler os comentários da Bíblia, que diz assim, o versículo 2. Os comentários dizem assim:
Reconheça cada um a sua direção equivocada. O reino dos céus, estabelecido por Jesus, o Cristo, estava sendo oferecido a Israel. O 11. O versículo 1, o comentário dele é assim: o batismo em águas era um ato exterior de uma obra interior já realizada. O batismo com água representava o batismo com o Espírito Santo. No caso, depois que Jesus foi batizado com água, veio sobre ele o Espírito Santo. Aqui no versículo 12, quando fala assim: e queimar a palha em fogo, que nunca se apagará. O comentário diz o seguinte: o trigo é um símbolo do fruto do Espírito, enquanto a palha simboliza as obras da carne. No caso, Deus queimaria as obras da carne no fogo que nunca se apaga, no caso, no inferno. O fogo que nunca se apaga representa o inferno. Interessantes mas que mostra realmente o simbolismo do batismo nas águas é o 16. No caso, o batismo de Jesus Cristo. Diz o seguinte: e Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram sobre ele, e foi visto o Espírito de Deus em forma de pomba que descia e vinha sobre ele. Os comentários dizem o seguinte: era o início do seu ministério na terra. O Espírito Santo, João viu em uma forma visível que ele lembrou uma pomba. Não podemos ver o Espírito Santo, mas ele se encarnou em forma de uma pomba para que João visse. E após isso, soou a voz de Deus Pai. Aqui se manifesta a Trindade. O Pai fala, o Espírito desce e o Filho ora. Lucas 3, 21 e 22. Agora eu vou ler algumas anotações que eu fiz. É bem parecidos com os comentários que eu já li aqui na Bíblia, mas talvez fique um pouco mais explicado. Diz o seguinte: João Batista serviu para preparar o povo para a vinda de Jesus. Só que muitos deles não deram ouvido porque estavam muito apegados à lei, porque eles cometiam pecado e iam lá, sacrificavam um animal e se sentiam perdoados e eram perdoados. Mas a partir do momento que eles não se arrependiam de verdade, eles não eram mais perdoados. Porque o perdão não é só a gente sentir remorso e ir lá e pedir perdão e ser perdoado. O perdão precisa de arrependimento e de mudança para que a gente seja perdoado. E também eles não praticavam os mandamentos que Jesus deixou, de perdoar o próximo, de amar o próximo. Eles só queriam para eles. Eles adaptaram a lei para que favorecessem somente a eles, no caso os sacerdotes da época. E João anunciou e preparou esse caminho até a vinda de Cristo. Quando Cristo chegou, João teve essa honra de batizá-lo nas águas, para que Jesus cumprisse todas as leis dos judeus. Foi para isso que Jesus se batizou, para que nenhuma das leis que eles estabeleceram fossem quebradas, porque Jesus era considerado um descendente de Davi pela lei, porque José é como se José tivesse adotado ele legalmente, então ele passou a ser um descendente de Davi.
Aí então ele veio à terra e cumpriu todas as leis perfeitamente, sem pecar, para que se tornasse um cordeiro limpo e puro para o sacrifício que levaria todos os nossos pecados. E outra coisa bem importante, quero que vocês o anotem ou que fique isso na sua mente, porque vai servir para o nosso próximo capítulo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e ficou com ele. É como se ele tivesse sido batizado também com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ficou com ele. Não era, a Bíblia não fala se era habitando nele como a gente tem hoje o Espírito Santo habitando em nós. A Bíblia não fala apenas que o Espírito Santo apareceu em forma de pomba e logo à frente a gente vai ver a continuidade. Mas provavelmente tenha sido isso, que Jesus tenha tido o Espírito Santo já nele e logo após a gente também teve esse Espírito dentro de nós, a partir da morte de Jesus Cristo, lá nos dias de Pentecoste. E é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like, comente, se inscreva, compartilhe com seus grupos aí. E é isso. E até a próxima.